Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema negociado sobre o legislado. Esse tema ele veio à tona em 2017, com a reforma trabalhista, que introduziu os artigos 611A e 611B à CLT. Com essa introdução, o que ficou regulamentado? Que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva firmada, ela tem maior prevalência sobre a lei em si. Então, se a convenção, qualquer norma coletiva, acordo ou convenção coletiva, tratar de um assunto, tratar de um direito do trabalhador, de determinado ramo de atividade, ele teria prevalência sobre o que a lei determina sobre aquele assunto. Por que isso é tão importante? Porque antes dessa reforma trabalhista, existiam decisões, quando iria se analisar uma convenção coletiva, os direitos ali tratados, existia uma falta de norma jurídica nesse sentido. Porque a legislação, ela trazia as normas de direito, como, por exemplo, saúde e segurança do trabalhador. Saúde e segurança do trabalhador continua sendo impedido o acordo ou convenção coletiva tratar sobre esses direitos. Ela pode regulamentar o que está ali, mas nunca suprimir os direitos do trabalhador no que tange às normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador. O artigo 611B, ele trata das vedações, o que ainda não pode prevalecer, o que a convenção coletiva não pode tratar. O 611A, ele já trata do que é permitido a convenção coletiva tratar. Um conflito que poderia existir. É possível, pelo 611A da CLT, ajustar sobre intervalo intrajornada, que é aquele intervalo de refeição e descanso. Esse tema, ele é considerado uma norma de saúde, higiene e segurança do trabalhador. Porém, o 611B, ele proíbe que a convenção acordo coletivo tratem sobre assunto de saúde, higiene e segurança do trabalhador. E aí existiria um conflito. Mas o próprio parágrafo único do artigo 611B já veio e regulamentou que assuntos sobre jornada do trabalhador e intervalos para aplicação desses artigos de negociado sobre o legislado não é considerado uma norma de saúde e segurança do trabalhador. Então, mesmo havendo esse conceito de se tratar intervalo como norma de saúde, segurança e higiene do trabalhador, para esse assunto específico, ou seja, a norma coletiva pode trazer uma redução em relação a isso. Outra coisa importante é que num acordo ou convenção coletiva, geralmente existe um equilíbrio. Então, o trabalhador trabalha no feriado, existe uma compensação, enfim, sempre existe uma compensação. Mesmo não existindo uma compensação específica, o negociado ainda continua válido, ele continua prevalecendo sobre a lei. Por quê? O entendimento geral havendo negociação entre dois sindicatos, não existe divergência, não existe o hipossuficiente, o hipersuficiente. Existe um equilíbrio de relações. Então, sempre o sindicato profissional, ele vai olhar o lado do trabalhador e o sindicato patronal, o das empresas. Então, vai existir naturalmente um equilíbrio nas negociações. Por isso que, mesmo inexistindo uma situação específica, olha, esse determinado direito está sendo reduzido, em contrapartida, este benefício está sendo concedido. Mesmo não existindo expressamente, ainda é válido o acordo ou convenção coletiva e ele não perde esse requisito de negociado sobre legislado sobre validade. E por que seria tão interessante esse assunto, o conhecimento sobre esse assunto? Se você
é um empregado, se você é um trabalhador e na empresa que você trabalha existem diferenças em relação, se você se comparando a um outro trabalhador, busque informações, porque você pode ter benefícios que você desconheça que é uma compensação. Então é sempre importante o conhecimento, busque o RH. Procure essa informação, busque. Se você é empresário, muitas vezes no seu ramo de atividade, você precisa de algo para girar o seu negócio, para girar a sua operação. Você precisa de uma particularidade de jornada, de intervalo para os seus funcionários. Isso você pode buscar sim, num ajuste coletivo, numa negociação coletiva. Seja o acordo coletivo, em que você trata diretamente com o sindicato, seja numa convenção coletiva em que os sindicatos buscam esse benefício. Então, o conhecimento, ele sempre traz crescimento. O negociado sobre o legislado, ele foi, recentemente, em meados do ano passado, foi pacificado pelo STF a validade deste assunto, porém continua impedido dispor sobre direitos indisponíveis. Então, a Convenção Acordo Coletivo não pode dispor, não pode tratar sobre direitos indisponíveis do trabalhador e deve respeitar sempre a Constituição Federal, os direitos mínimos previstos na Constituição Federal. Era isso que nós tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.